Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Deus te abençoe mais um dia que se inicia nesse domingo lindo, mais do que especial. Domingo é sempre gostoso, né? Todo dia é bom, claro, a gente sempre fala disso aqui, mas domingo tem esse charme do domingo. Exatamente por quê? Porque é domingo. Então, desejo que você aproveite ao máximo aí o seu domingo. Você já sabe, a gente está nesse final de semana de tratamento itinerante. Daqui a pouquinho nós vamos para mais um seminário agora sobre felicidade, né, na cidade de Mateus Leme, lá no Meimei. E eu queria conversar exatamente sobre isso com você. Um pouco sobre a essência desse tema que nós vamos trabalhar daqui a pouco com os nossos amigos na cidade de Mateus Leme. Meus amigos, todo mundo quer ser feliz, é ou não é? Não tem esse que não queira ser feliz. Muito embora cada um de nós entenda a felicidade de uma maneira, né? Se você perguntar para 10 pessoas, certamente cada um vai sentir a vida de uma forma, vai observar a vida de uma forma, tudo na proporção exata da sua realidade espiritual, da sua maturidade emocional, já que a gente interage com a vida na proporção daquilo que a gente pode interagir. Mas é muito interessante citar uma referência muito rica. Na pergunta 922, né, de O Livro dos Espíritos, nosso amado Allan Kardec questiona sobre a medida da felicidade aqui na Terra. Pergunta muito interessante. Falando, olha, cada homem, né, tem uma felicidade relativa à sua posição na Terra, posição no sentido de existência, né, daquilo que vive na Terra. Então, qual que é a medida exata para que a gente possa ter uma medida racional de felicidade para todo mundo? E a resposta dos Espíritos é luminar. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, temos o quê? Pureza de coração e fé no futuro. Gente, uma definição extraordinária, dado no século retrasado, mas extremamente atual. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, então nós temos um rigor de atualidade extraordinária. Vocês devem se lembrar, essa semana passada eu falava no início da semana em uma das pílulas sobre o Happy Brain, sobre o trabalho do Dr. Rod, lá dos Estados Unidos, da famosíssima Clínica Mayo, respeitadíssima no mundo todo, quando ele mostra que o nosso cérebro ele tem características plásticas que fica extremamente feliz, por isso a expressão Happy Brain, quando nós praticamos a caridade, quando a gente vive a compaixão, quando nós estamos realmente exercitando a gratidão. Isso acaba criando uma predisposição no nosso cérebro a uma série de reações químicas extremamente saudáveis para o funcionamento perfeito dos nossos neurônios e de todas as partes cerebrais. Então hoje a ciência prova com um rigor maravilhoso de pesquisas seríssimas que uma pessoa feliz, ela tem um corpo muito mais feliz. E para ser feliz, lembre-se da fala do Dr. Odd, ao invés de você buscar a felicidade, o que você tem que fazer? Seja uma pessoa compassiva, quer dizer, se importe com os outros, com a natureza, com a vida dos animais, seja alguém que ama, tenha gratidão, ele afirma isso, trabalhe a gratidão, tendo consciência da beleza da vida no aqui e agora, agradecendo antecipadamente pelas coisas boas do futuro. Por quê? Porque tudo isso, gente, vai trazer para nós o quê? Pureza de coração. Aí a gente faz a conexão com mais de 150 anos de história nessa fala do Espírito de Verdade, o Livro dos Espíritos. Porque o homem puro de coração, que é aquela pessoa que aprende a viver no presente, praticando mindfulness. Lembram-se, tudo que a gente fala vai se conectando, né? Trabalhando com a mente no aqui e agora, com calma, sem se preocupar com o futuro, nem ficar preso ao passado. Ele consegue o quê? Exercer essas habilidades que faz bem ao cérebro, ao corpo e que nos predispõe à felicidade nesse exato momento. Então fica mais fácil da gente ter fé no futuro e não ficar apegado, à ideia do que é além do necessário. Para pensar, meus amigos, quantas pessoas hoje vivem tensas e infelizes por quê? Estão ansiosas, sempre preocupadas com alguma coisa que não podem resolver. Ai, como que vai ser amanhã? O que vai ser da minha saúde, da minha vida afetiva, do fulano, do ciclano? Será que amanhã chove, não chove? Mas não é assim? Será que daqui a 2 anos, 3 dias e 4 horas o que vai acontecer? Pessoa tensa. Acontece que acontece aquela tensão, barulho mental, o sujeito não consegue ler um livro porque a mente está agitada, não consegue parar para meditar porque acha que a mente agitada o impede.
Então, o indivíduo se tornou prisioneiro de si mesmo. Não pode. E as pessoas prisioneiras do passado? Só vivem do ontem, falam as mesmas coisas, reclamam das mesmas coisas dia após dia, ano após ano. Então, por que isso acontece, meus amigos? Porque a nossa mente e o nosso coração ainda não se libertaram dessa crença de que não é possível viver no presente. Não só é possível, como é fundamental. Jesus nos ensina a viver no aqui e agora. Lembra-se de Mateus 6, no versículo 34? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, né? A gente tem que viver o hoje. Enfim, resumo dessa história toda, todo mundo quer ser feliz, isso é um fato, e a felicidade está na nossa frente, e ela é encontrada com uma vida simples, sabe? Com uma vida simples, com atitude simples, sem muitas exigências, e sim com muita gratidão, com uma postura saudável que nos conecte ao que a gente já tem, ao ser humano que a gente já é, valorizando cada passo conquistado e se conectando com as pessoas, né, com a natureza, aprendendo a perdoar, a entender, a seguir em frente. Perdas, frustrações, todos nós temos na vida, até porque, bem ou mal, elas nos fazem crescer nesse mundo de provas e expiações, não é? Que a gente tem. O que a gente não pode, meus amigos, é se confundir com os problemas, é se identificar com os problemas. Nós precisamos nos desidentificar, se separar. Você não é o seu problema, né? Você não é a sua dificuldade. As dificuldades passam como as nuvens do céu, mas se a gente se abraça a elas, a gente começa a esquecer realmente quem nós somos. Seres de luz, filhos de Deus de uma maneira maravilhosa, que nos criou a sua imagem e semelhança, então com muita riqueza e com muita paz interior. Agora está na hora da gente aproveitar e abraçar isso tudo, né? Tomar posse dessa herança maravilhosa que a gente precisa para aprender a viver de uma maneira mais serena e feliz aqui na Terra. Tá bom? Luz e paz então para o seu domingo, para o seu dia, aproveitando e convidando mais uma vez hoje à noite, nós estaremos lá na casa de Sheila, em Belo Horizonte. Só lembrando, por que eu comento isso aqui nas pílulas? Muitas pessoas têm sempre pedido, às vezes chegam a ligar no meu trabalho, né? Perguntando, olha, como que vai ter palestra e assim por diante. Então acho que a maneira mais prática e até uma maneira de respeitar esse carinho que algumas pessoas têm é divulgar esses espaços em que a gente está em contato direto, né, com as pessoas e a gente aprende juntos aqui na nossa Pílula do Evangelho. Então é por isso que a gente sempre convida, né, e compartilha nos lugares que nós vamos estar com esse objetivo, né, da gente estar junto, de ter essa troca saudável, tá bom? Deus os abençoe, luz e paz aí para cada um de vocês e, por favor, né, vamos abrir nossa mente e o coração para a gente valorizar, meus amigos, a presença de Deus aqui e agora, porque isso é muito importante, né? Não espera perder as coisas, nem as pessoas, nem perder esse momento, não. Não é para perceber como você era feliz e não sabia? Pode ter certeza que não vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus então e até breve, até muito breve.